Amados irmãos, noiva do Cordeiro, povo santo, eleito, amado, escolhido de Deus. Eu quero refrescar um pouquinho a memória dos irmãos na penúltima oportunidade que eu tive nessa tribuna, nesse púlpito aqui, de pregar a mensagem do Senhor. E eu trouxe uma palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 12, que a Bíblia diz que naquele tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E a Bíblia diz que ele mata Tiago a fio da espada, ele vê que isso agrada aos judeus. A Bíblia diz que ele começa também a prender a Pedro. E a Bíblia diz que ele não matou a Pedro porque aquele dia era o tempo dos pães asmos, era o tempo do Cordeiro, era o tempo da festa do Senhor, o tempo que o povo judeu lembrava a libertação que Deus, com mão forte, mão de poder, os tirou sobre o jugo de Faraó e os levou à terra prometida, a terra de Canaã. Pastor, o que o senhor quer falar sobre isso? Eu quero te falar que, a despeito de que o diabo possa fazer sobre alguns da igreja, mais poderoso é o Senhor sobre a nossa vida. Eu quero te dizer que, independentemente da ação de Satanás sobre a nossa vida, querendo matar ou prender, mais poderoso não é quem prende, é quem solta. Eu quero te dizer que, a despeito de Deus permitir que Satanás venha até ferir ou matar alguns da igreja, a Bíblia diz que repousa sobre aqueles que são da fé, que disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Eu quero te dizer que, a despeito da adversidade, da assolação, do tempo das trevas, que a igreja possa vir ou passar, ou esteja passando, isso não vai impedir a igreja de continuar adorando ao Senhor. Eu quero te dizer que, se Deus permitir Satanás tripudiar sobre a igreja continuará buscando a face do Senhor. Satanás pensou que a igreja iria parar de adorar, de buscar Levi, porque matou Tiago, porque prendeu a Pedro. Não, Satanás simplesmente foi uma ferramenta de Deus, oh glória, para levar a igreja a um nível mais profundo de oração, de busca, de clamor. Mas Jesus não soprou o Espírito Santo, Jorge, sobre nós. O Espírito Santo está em nós, diz a Bíblia. E nós temos a autoridade do Espírito para pregar as boas novas. Porque há muitos, Luiz, lá fora, que saíram de Jerusalém e foram para Jericó. E infelizmente, alguns de nós que estamos aqui em Jerusalém, queremos se justificar diante do Senhor. Conhecemos a lei do Senhor. Temos conhecimento da lei do Senhor. Sabemos que devemos amar a Deus e o próximo. Mas justificamos a nossa ação em detrimento de conhecer a lei de Deus na prática. O que Jesus quer de mim e de você não é simplesmente que a gente seja bereanos a ponto de saber onde está o livro, onde está o versículo, ou sabermos citarmos. Não. Deus quer que eu e você sejamos como João Batista, como aquele que está escrita a profecia. Deus quer que nós não simplesmente citamos a palavra, mas vivamos a palavra dele. Glória a Deus. Aleluia. Porque os desigrejados estão em perigo. Sobre aqueles que foram a Jerusalém, tiveram experiências com o Senhor, com o Deus de Israel, serviram a Deus com integridade, cantaram Hosana nas alturas, cantaram Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, mas por algum motivo a Bíblia diz que eles saíram de Jerusalém, foram para Jericó e lá foram atacados. Quando o doutor da lei, ele cita muito bem a lei, ele fala: sim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Mas ele se justifica, porque Jesus fala: faça isso. Jesus não falou: cita isso e você viverá. Jesus falou: viva isso e você viverá. Mas ele fala: quem é o meu próximo? E Jesus conta essa parábola, e ele diz no versículo 30, respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, o espancando, e retiraram-se, deixando-o meio morto. Então, este homem aqui, que a Bíblia não cita nome, porque a Bíblia quer dar uma amplitude sobre aqueles que são de Jerusalém, mas que por algum motivo saem de Jerusalém para Jericó. Eu quero que você entenda que Jericó era uma cidade atrativa. Eu quero que você entenda que Jericó era conhecida como o lugar do prazer. Lembra de Raabe, a prostituta, aonde ela habitava? Jericó.
Então muitos que estão dentro da igreja, por algum motivo, estão sendo enamorados por Jericó. Estão saindo da igreja querendo viver prazer em Jericó. Algo em Jericó está atraindo mais essa geração atual do que ao Senhor, do que a adoração ao Deus vivo, verdadeiro, santo, eterno, onipotente, onisciente, que salvou a igreja, redimiu a igreja e breve voltará para nos buscar. E é que essas pessoas estão saindo de Jerusalém e indo para Jericó. De Jerusalém para Jericó havia um caminho que era conhecido como caminho sangrento. Davi chama de vale da sombra e da morte. Por que era caminho sangrento e vale da sombra e da morte? Se você pegar a geografia e você olhar, era um vale porque tinha de fato um abismo, era estreito, e como era caminho de viajante, lá ficava salteadores. E esses salteadores, geralmente, eles estavam lá para roubar e matar os viajantes. Mas só que o povo de Deus não anda só, oh glória. Aleluia. Não anda só. E quem anda acompanhado com o Deus de Israel e com a igreja, com o seu povo, Satanás não tem capacidade. Mas a Bíblia diz que Satanás ele anda em derredor, bramando como se fosse leão, buscando a quem possa tragar. E quem que ele vai tragar? O desgarrado, o desigrejado, o que sai de Jerusalém, o que anda nesse caminho sangrento pelo vale da sombra e da morte, porque acha que a igreja mais não é tão atrativa, porque acha que manter a integridade, a santidade, a devoção, a piedade, o amor, a paixão a Deus já não vale mais a pena. Já não vale mais a pena ter uma vida robusta de oração. Já não vale mais a pena guardar-se e esperar-se no Senhor. Já não vale mais a pena ter uma vida reta diante de Deus e da congregação dos santos. Jericó está atraindo mais essa geração. E eles estão descendo de Jerusalém para Jericó. Só que há um perigo nesse caminho. Os salteadores estão lá. E eles não estão para brincar. O salteador, ele vem para roubar. Ele vem para, de fato, matar. Ele vem para tirar tudo aquilo que Deus deu àqueles que são de Jerusalém. A Bíblia diz que esse certo homem, ele desce de Jerusalém. Por que ele desce? Porque Jerusalém é uma cidade alta, uma cidade elevada. E o Senhor habita nela, ó glória. Aleluia. O profeta Isaías diz: assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. A Bíblia diz em Apocalipse que a nova Jerusalém, ela desce, ó glória, do céu para a terra. Jerusalém, uma cidade elevada, gloriosa, pomposa. O Deus de Israel habita no meio do seu povo. E nós, como igreja do Deus vivo, chamados a ser sal e luz da terra, não podemos permitir que nossos irmãos saiam de Jerusalém, para que eles não caiam na mão de salteadores, de ladrões, que estão dispostos a despojar, tirar tudo, Fernando, que Deus conferiu. Tirar o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, tirar as sandálias da preparação do Evangelho. Satanás, minha irmã Jaqueline, ele está tirando tudo aquilo que Deus conferiu na cruz, porque essas pessoas, Edgar, estão saindo de Jerusalém, da igreja, por serem feridos, magoados, decepcionados, estão olhando para Jericó. Não, lá em Jericó eu vou ser feliz, lá em Jericó eu vou sorrir, lá em Jericó ninguém vai me ferir, lá em Jericó ninguém vai me roubar. Eu fui para a igreja, me roubaram, tiraram minha casa, meu dinheiro, minha família, minha mulher, me traíram, me abandonaram, não me visitaram, eu vou sair. Porque lá em Jericó todo mundo manda mensagem para mim, todo mundo vem atrás, mas só que é tudo uma ilusão, é tudo uma matrix, é tudo uma farsa, é tudo uma maquiagem, porque Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar, para ludibriar. E no meio do caminho, quando eles descem, quando eles saem do abrigo, da sombra do onipotente, Satanás ele abocanha, despoja.
E a Bíblia diz que os quais o despojaram, versículo 30, e o espancando-o. Patrícia, o diabo não brinca. Satanás, quando ele pega uma ovelha desgarrado, ô Marcelo, ele não brinca. Ele arranca a nossa veste de justiça. Ele mostra a nossa podridão, ele deixa a gente nu. Ele expõe a nossa vergonha. O diabo humilha essas pessoas que saem da igreja. O diabo deixa essas pessoas despidas. Uma pessoa que era reta, proba, andava com dignidade, com retidão, agora fala palavrão, cheira cocaína, fuma maconha, trai a esposa, se mete em negócios espúrios, envergonha o nome do Senhor. Satanás tira toda a santidade, despoja tudo e mais. Ele começa a espancar essa pessoa. Ele começa a agredir, ferir, magoar, bater, denegrir, ferir, magoar, sangrar. E a ideia dele não é deixar ferido. A ideia dele é matar. 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 No Brasil são quase 50 milhões de evangélicos. Mas é mais do que o dobro a quantidade de desigrejados. De pessoas que experimentaram a fé. Um dia estiveram sentados dentro de um banco de igreja, que tinham uma Bíblia, que um dia oraram, passaram noites em sono, em vigília, orando a Deus, cantando cânticos espirituais, salmodiando, lendo a Bíblia, chorando, se santificando, e hoje estão no mundo, irmãos. Desceram para Jericó, saíram de Jerusalém, abandonaram o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo. E Satanás está despojando, humilhando, espancando. E o deixaram meio morto. Meio morto. Sabe qual era a ideia aqui? É que ele queria matar. Note aqui que está no plural. Caiu nas mãos dos salteadores. Satanás, ele vai com toda a horda satânica. Ele vai com os demônios. Porque a Bíblia diz que quando um espírito imundo sai do homem, vaga por lugares áridos, buscando descanso, não encontra, ele fala: voltarei para a minha casa de onde eu saí. E voltando eu encontro ela desarrumada, varrida e adornada, eu volto lá e habito. E o estado desse homem, dessa mulher, é pior do que o último. Ele habita lá. E os salteadores, os demônios, eles despojam, eles agridem e eles querem matar. Matar. O problema desses desigrejados é que eles acham que eles estão tomando a decisão correta saindo da igreja. O problema deles, porque o texto diz que ele desce de livre e espontânea vontade. Voluntariamente ele sai. Voluntariamente ele deixa a cidade santa. Voluntariamente ele se exila e sai de lá e desce para a cidade do prazer. Ele faz como Demas. Demas me abandonou, amando o presente século, e desceu para a Tessalônica crescente. Eles acham que estão tomando a escolha certa. Eu quero dizer para você, amado, que um dia serviu a Cristo, que um dia cantou na igreja, você adorava a Deus, você já pregou, você já visitou hospitais, centro de recuperação, você já pregou na sua igreja, você já pregou na faculdade, na escola, no trabalho, você era um exímio evangelista, e agora você abandonou a Cristo, e você quer ficar em Jericó. É uma escolha errada, equivocada. Provérbios 14, 12, 13 diz: há caminho que o homem parece direito, mas o seu fim deles são caminhos de morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia do Senhor, o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. Porque se pecarmos voluntariamente,
depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidará vós, que será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Essas pessoas estão fazendo agravo ao Espírito da graça, quando elas saem voluntariamente de Jerusalém para Jericó. Satanás está à espreita, esperando, de maneira camuflada, velada, em que a pessoa vai passar por esse caminho sangrento, como Davi fala no Salmo 23, pelo vale da sombra e da morte. Mas Davi fala: eu não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. Mas o desigrejado está desamparado, ele abandonou o Senhor. O pai do filho pródigo não sai da casa, ele continua em Jerusalém. É o filho que sai, o pai fica. Mas a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus levante os filhos pródigos caídos lá na fossa, no chiqueiro, e ele se levante e fale: pai, eu pequei, eu vou voltar para a sua casa. Glória a Deus. Porque na sua casa há abundância de pão, e aqui eu estou perecendo. Isaías 1:28 fala: mas os transgressores, os pecadores, serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Os desigrejados estão sendo atacados pelo diabo. Eles caíram nas mãos dos salteadores. João 10, versículo 8 em diante diz: todos quanto vieram antes de mim, disse Jesus, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Essas pessoas estão migrando da igreja porque estão sendo roubadas por falsos pastores, falsos presbíteros, seitas, heresias, engano, profanação, promiscuidade. E eles estão saindo de Jerusalém, estão descendo para Jericó. Pedro já tinha profetizado. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, os salteadores, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Perigo. Perigo. Essas pessoas estão em perigo. E qual a missão da igreja nisso? Qual é a atitude da igreja nisso? Não é citar. Não é só orar. Mas é agir em prol disso. Porque Jesus na parábola ele diz: um homem desceu de Jerusalém e ele vai para Jericó. E no meio do caminho os salteadores os despojam, o espancam e deixam meio morto. Aí Jesus, ô Luiz, ele diz assim: e ocasionalmente e de repente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando a ele, aquele lugar, e vendo, passou de largo. Por algum motivo, o sacerdote, o levita, descendo, passa por aquele lugar. Por que eles estavam descendo?
O que eles iriam fazer lá? Qual era o propósito? Qual era a missão? E a Bíblia diz que o sacerdote vendo, o sacerdote viu. O sacerdote tinha conhecimento da circunstância daquele homem. O sacerdote observou, o sacerdote contemplou, ele tinha informação. Mas ele passa de largo. Ele ignora o fato de ter alguém caído, nu, ferido, agredido. E ele continua descendo. Da mesma maneira o levita. O levita também descia pelo mesmo caminho, chegando àquele lugar, vendo, olhando, observando, contemplando, vendo o diagnóstico. Ele olha aquele homem, sem roupa, ferido, agredido, semi-morto, mas ele passa de largo. Irmão, a gente está vivendo, Elane, uma geração de pessoas que tem cargo, mas não tem sensibilidade, as pessoas feridas. A gente está vivendo uma geração que são apóstolo, doutor em divindade, pastor, presbítero, diácono, obreiro, cantor, levita, mas não tem sensibilidade com aqueles que estão feridos, caídos, ferido e magoado. Eles passam a largo. Eles não se aproximam. Eles não chegam perto. Na cabeça deles, aquele homem já estava morto. Mas só que a palavra de Jesus ele estava meio morto. Como vocês estavam indo lá para o sítio, e vocês olharam aquele homem lá, e o diagnóstico era, está morto. Morto. Havia tiros naquele homem, e ele estava morto. Diante da ciência, não havia mais nada a ser feito. Porque vocês tiveram uma precisão em ver que aquele homem já tinha, de fato, partido desse plano. A realidade da morte já tinha alcançado aquela vida. Mas isso é possível se a gente se aproximar. O nosso problema, sabe qual é, amados? É que a gente vê a pessoa na porta de um bar, com a cerveja na mesa, com o cigarro no dedo, com a maconha na mão, ou numa biqueira, numa boca de fumo, num prostíbulo, num pagode, num samba, num funk. A gente já olha e passa de largo. Porque a gente acha que está morto. As nossas credenciais falam mais alto do que a sensibilidade de saber se de fato está vivo ou se está morto. Os nossos afazeres, a nossa pressa nervosa. E o amor passa longe. A gente vive um relacionamento simplesmente horizontal, mas não vertical. Jesus disse, João 13:35, nisto todos conhecerão que são meus discípulos. Se fazer o quê? Se vos amar de uns aos outros. 1 João 3,16 diz, conhecemos o amor disto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem pois tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, aquele homem estava o quê, gente? Necessitado, caído no pecado, morto, semi-morto pelo diabo. E a gente vendo o nosso irmão necessitado e lhe encerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade, em ação e na palavra, agindo no Evangelho, operando no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus nos chamou para levantar os caídos. Na primeira palavra que eu preguei para a igreja orar em prol daqueles que estão presos pela mão do inimigo, para que Deus solte. Só que agora Deus nos colocou no caminho dos caídos. E Deus não quer que a gente passe de largo, Deus quer que a gente levante os caídos. Porque passou o sacerdote, passou o levita, e desciam também para Jericó. Só Deus sabe o que eles iam fazer lá. Eles não estavam
em Jerusalém. Eles desceram de Jerusalém para Jericó. Porque hoje tem a igreja que é assim, né? Vamos fazer o evangelismo no carnaval. Aí faz um bloco de carnaval, aquela coisa toda. Pega os músicos da igreja, faz samba, vai todo mundo pro carnaval. Vamos evangelizar, vamos pregar. E tá lá os irmãos tocando samba, aquela coisa toda. Daqui a pouco tá lá os irmãos tomando cerveja, adulterando, prostituindo. Que sai de Jerusalém para Jericó, mas sem missão, sem propósito. A missão da gente, se sair de Jerusalém para em Jericó, é para levantar os caídos, os que foram atacados pelo diabo. Porque o texto diz, versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se de íntima compaixão. O samaritano tinha compromisso. Ele estava de viagem. Mas a Bíblia diz, olha só, o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo. É tipo aquele, está aqui, é o sacerdote. Só faltou fazer o sinal da cruz. Passou de largo. Acende uma vela aí. O levita passou de largo. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele. E quando chegou ao pé dele, Fernando, ele botou o ouvido aqui, ó. Parece que está morto, mas não está. Aleluia. O coração ainda está batendo. Ainda há uma chama do Espírito Santo nesse que está caído. Ainda há movimentação de Deus. Satanás pegou, tirou a roupa, despojou, agrediu, quis matar. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, ainda permite o fôlego de vida. Eu vou levantar, eu vou ter compaixão dele. Aleluia. O samaritano não tinha cargo, não tinha nome, mas ele tinha uma coisa, ele tinha caráter. Ele tinha amor. Ele tinha compaixão, gente.